Bem-vindo ao canal Escatológico. Então, alguns hereges estão utilizando aí João 17,3 para afirmar que Jesus não é Deus. Além de afirmarem que a Trindade, a doutrina do Deus triuno, é uma doutrina da Babilônia. Olha até onde vai a imaginação desses caras. Né? Então vamos ver aqui em João 17, pessoal. João 17,3. João 17,3 afirma: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A NVI fala assim: Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. De várias maneiras, a Bíblia afirma a divindade de Jesus Cristo. Então, pessoal, eles tiram aqui o texto, né, do contexto, ok? Eles tiram o texto do contexto, porque de várias maneiras a Bíblia afirma a divindade de Jesus Cristo. E ele mesmo aceitou a adoração de homens, porque ele, como Deus, merece tal honra. Ele merece adoração, merece ser adorado. O próprio Pai mandou que os anjos adorassem a Jesus. Você pode ler isso em Hebreus 1, 6. O autor de Hebreus aplica Salmo 102. O Salmo 102, um salmo dirigido ao Senhor. E ao Filho, Hebreus 1, 8 a 12. Então, Hebreus 1, versos 8 a 12. João, talvez o autor que mais enfatiza a divindade de Jesus, chamou-o de Deus, que é o capítulo 1, versículo 1 do seu evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É versículo que é distorcido pelas testemunhas de Jeová. Ok? Então, as testemunhas de Jeová, elas evangelizam, né? Então, aí, certos evangelistas que estão levando essa mentira. E estão aí levando muitos à perdição, viu? Então, Jesus, né, foi chamado por João de Deus. E ele relatou as afirmações de Jesus de ele ser eterno. Então vamos ver João capítulo 9, versos 38 a 39. Vamos ver o que Jesus falou dele mesmo aqui. Vamos ver. João capítulo 9. Jesus, versos 38 a 39. Então o homem disse: Senhor, eu creio. E o adorou. Não há nenhum registro aqui de Jesus ter feito uma advertência para aquele homem, de que ele não deveria adorar a ele próprio, né? Ele deveria, como judeu, ter repreendido aquele homem. Não, você não pode me adorar, eu sou apenas um ser humano. Não está isso registrado nas Escrituras. Jesus aceitou a adoração daquele homem. Vamos ver o contexto aqui. Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: Você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, Senhor. Chamou Jesus de Senhor. Senhor, eu creio, e o adorou.
Disse Jesus: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Então está aqui Jesus expressando, né, aceitando a adoração. E ele foi chamado de Senhor por aquele homem. E ele falando que veio ao mundo para julgar. Eu vim a este mundo para julgamento. Quem pode julgar os homens a não ser Deus? Então, ele falou, né? João registra essa adoração recebida por Jesus, e ele registrou que o Filho deve ser honrado do mesmo modo que o Pai. João 5. Vamos lá em João capítulo 5. Então, esses que estão ensinando essas mentiras, eles estão, né, rejeitando todo o resto da Escritura e tiram um texto, um versículo do seu contexto, para afirmar aquilo que a Bíblia vive afirmando. Para afirmar contra aquilo que a Bíblia vive afirmando, que Jesus é Deus, né? Então eles leem a Escritura contra a própria Escritura. Eu não entendo isso. Como é que é isso? Me explica isso. Como é que você pega um texto, rapaz, retira do seu contexto, a gente vai voltar lá a João 17,3 e ver que essa interpretação de que Jesus está negando aí a sua divindade, né? Sendo que no contexto da Escritura, do próprio Evangelho de João, ele está sempre, né, reforçando a verdade de que ele é Deus. Eu quero saber que mágica é essa. Isso aí é uma desonestidade intelectual? Para que isso? Isso aí é para espalhar a mentira das testemunhas de Jeová? Com que propósito? Qual o propósito disso? Qual o propósito? E ainda, né, tem uns aí que afirmam isso e ainda pegam um título, né, se autodenominam evangelistas. O evangelho é justamente essa verdade de que Deus encarnou. Cristo, Deus encarnado, andando junto dos homens. Essa é a verdade do Evangelho. Os sujeitos ficam falando que são evangelistas, pregando o Evangelho onde Cristo é um ser humano comum. Ele não é Deus. Ele não é Deus. Então ele é um ovo frito. Porque ele afirmou que era Deus, então é maluco. Devemos colocar o Senhor Jesus no hospício? Ou esses que ficam afirmando que ele não é Deus é que deveriam estar lá? Porque se alguém chega andando no mundo, e ele tem todo, né, tá suando, tá andando um corpo humano igual o meu, e ele começa a afirmar que é Deus, se ele não é Deus, então ele é maluco. Então os caras estão aí, pregando um outro evangelho. E segundo as palavras de Paulo, eles são malditos. Malditos. Olha, que coisa louca, meu irmão. Então vamos ver aqui, João 5. João 5, 23. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Então, se vocês desonram o Filho,
dizendo que ele é apenas um ser humano, vocês estão desonrando ao próprio Pai. Porque Jesus afirmou para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Então ele registrou que o Filho deve ser honrado do mesmo modo que o Pai. E a lista de evidência da divindade de Jesus continua. Entretanto, repito, alguns, como os muçulmanos e essas testemunhas de Jeová, que se dizem evangelistas, usam João 17,3 para negar todas essas evidências. Nega todas as evidências. Certo? Então é impressionante, Eles tiram tudo do contexto. Digamos aí, vejam só, tentar fazer uma comparação aqui. Então, digamos que a pessoa tem ali uma doença, ele tem um vírus, Aí tem um monte de vírus lá. Faz um exame de sangue, dá um monte de vírus. Aí, não, realmente o cara aqui está doente e tal. Porque o número de vírus é muito grande, Tem um número específico lá de anticorpos, Número de anticorpos que, quando os médicos fazem lá o exame, dá para saber se a pessoa está doente. Então, digamos que essa pessoa se cuidou, tal, e aí ela faz outro exame, dias depois, e o número de anticorpos tá bem menor, aquele número, mas ainda tem um pouco, certo? Então, digamos que tenha lá um número mínimo, Aí o médico vai dizer o quê? Esse cara está pior, ele está melhor? Não, mas ele tem aqui um pouco ainda, Ele não está melhor não, Tem que zerar tal, mas ele melhorou, certo? Então vejam só, os caras eles pegam um versículo, tiram do contexto, para dizer que todos os outros versículos não têm nenhum valor, ok? Então ele está dizendo que todo aquele assunto que foi tratado de modo claro, então o assunto a respeito da divindade de Jesus foi tratado, que um tratamento, A Escritura tratou esse assunto em diversos outros textos que demonstram que Jesus é Deus. Aí vem um cara, pega um texto, retira do contexto, para dizer que Jesus aqui está negando a sua divindade. É o mesmo que pegar o exame, do sujeito que tinha muito anticorpo, estava lá contaminado, aí pega aquele exame que diz que ele melhorou e joga fora. Joga fora. Não, é porque esse aqui, deve prevalecer esse aqui. Deve prevalecer a primeira leitura. É a primeira leitura que eu fiz superficial de um dado, então de um texto. Então, o argumento, para eles, o que eles dizem? Eles utilizam esse texto aqui de João, Esse texto aqui. Então, Jesus disse aí nesse texto: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Bom, o argumento deles, é que Jesus faz aí uma distinção entre ele mesmo e o Pai, E afirma que o Pai é o único Deus, Se esta interpretação for correta, como nós falamos aqui, ela contradiria as outras passagens que afirmam a divindade de Jesus, certo? Então, de certa forma, isso aí é
assim, eles estão escandalizando a verdade de Deus, né? A própria Escritura, dizendo que a Escritura se contradiz. Bom, em qualquer caso, né, ou em qualquer dúvida a respeito do tema, né, nós devemos começar com o texto no seu contexto e depois considerar evidências de outros contextos. Quando mantemos o versículo 3 no seu contexto, percebemos que Jesus está enfatizando a imagem do Pai diante dos homens. Imagem tal glorificada pela conduta do próprio Filho. Ele até enfatiza sua humanidade quando comenta sobre suas obras na terra e seu desejo de receber de volta sua glória na presença do Pai. Então vamos lá, né, no próprio contexto, lá no capítulo 17 do Evangelho de João, né, mostrar isso. Eu te glorifiquei, isso é o versículo 4, tá? Então eles param ali no versículo 3 e fica só, né, na conveniência deles, tá? Na conveniênciazinha deles. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, Jesus tinha uma glória com o Pai antes que o mundo existisse. Ele é maluco? Ele falou isso aqui, está registrado. Eu tive uma glória junto com o Pai antes que o mundo existisse. Então Jesus, ele é pré-existente. Ele não é uma criatura, ele não foi criado. Certo? E eles vêm dizer, é uma doutrina babilônica, a doutrina de que Deus é um Deus trino. Seria babilônico se nós adorássemos 3 deuses. Mas este não é o caso. Certo? Mas estamos tratando aqui a respeito deste versículo. Então, percebemos aí que Jesus enfatiza a imagem do Pai, mas ele fala da sua humanidade. E no versículo 4, né, do mesmo capítulo, ele fala sobre a glória que ele tinha com Deus antes que o mundo existisse. Aí ele continua, eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido à tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. E no mesmo capítulo, Jesus afirma que no versículo 21 a 22 que ele é um com o Pai. Tá? No mesmo capítulo, versículo 17, está aqui. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Fala aqui que assim como nós somos um, Jesus e o Pai são um.
Mas será que esta interpretação do versículo 3, negando todas as outras afirmações das Escrituras, seja um uso válido do texto? Provamos aqui que não, né? Quando Jesus chamou o Pai de único Deus, ele negou sua própria divindade? Agora vamos para outros textos para ver se esta abordagem é válida. Outros versículos falam de Cristo e afirmam que há um só guia. Mateus 23:10. Vamos lá. Mateus 23:10. Mateus 23:10. Vamos lá. Tampouco, né? Vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo. Boa NVI. Vou pegar outra versão aqui, pessoal. Não gostei dessa NVI aqui, não. Essa versão aqui está melhor. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Agora aqui em João 13:13, fala assim: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, hã? Senhor e mestre, aqui senhor maiúsculo, tá? Senhor, mestre, é Deus, tá bom? Jesus, ele assumiu isso, ele aceitou, porque ele tinha plena consciência de que ele era um com o Pai, certo? Efésios 4, vamos ver agora em Efésios 4. Então vemos aqui em Efésios 4, há um só corpo e um só Espírito, vejam só, o Espírito Santo, né? Espírito Santo, como também foi chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, aqui é o Senhor Jesus, o Espírito, o Senhor Jesus, um só Deus e Pai de todos. Vejam só aqui, ó, o que eles falam, a doutrina da Babilônia, escrita aí, né, e mostrada aí no contexto da Escritura, né, da carta de Efésios, tá? Efésios 4, 4-6. Então, aqui é a doutrina babilônica, tá? Que eles falam. É escrito aí pelo apóstolo Paulo, que chamou Jesus de Senhor. Quando ele caiu do cavalo lá, ele falou, Senhor! Senhor! Tá? Um judeu, certo? Ele não se referiria a qualquer ser humano como Senhor, não. Utilizando a palavra Senhor, certo? Tá aqui, o Senhor, essa palavra aqui, ó, Senhor. Há um só corpo e um só Espírito. Aqui, ó. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, certo? Devemos então concluir que o Pai não é guia, nem mestre, nem Senhor? Então, quando a gente lê isso, né, eles podem também, né? Aqui tem... eles podem concluir, né, que o Pai não é guia, certo? Porque o Senhor, o mestre é só Jesus, né? Então, vejam só, eles fazem uma grande confusão, né? Uma confusão impressionante. Então, lendo esses versículos, a gente deve, então, concluir que o Pai não é guia, nem mestre, nem Senhor. Se João 17:3 nega que Jesus seja Deus, 1 Coríntios, a primeira carta de Coríntios, capítulo 8:6, não negaria que o Pai seja Senhor? Vamos ver lá esse texto. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo,
pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Então, 1 Coríntios 8:6 não estaria negando que o Pai seja Senhor? Judas 4 fala do único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Podemos então concluir que o Pai não é o soberano Senhor? O soberano Senhor? De modo nenhum. Temos que fazer a leitura de forma contextualizada. Jamais negaríamos a soberania do Pai e jamais negaríamos a divindade do Filho. Então, com muita tristeza, certo? Com muita tristeza, nós notamos que aqueles que negam Jesus, o eterno Deus, estão caminhando para a morte. Estão caminhando para o inferno eterno, tá? Mas é isso que diz a Escritura. Ninguém está inventando aqui nada. Invenção vem desses hereges, tá? Que de um único texto, um único versículo, né? Não é nenhum texto, um único versículo, querem fazer uma doutrina totalmente distorcida, certo? Negando a cristologia, certo? Eles negam todas as afirmações dos pais da igreja, dos apóstolos. Gente, que coisa mais louca, né? Então vamos terminar lendo João 8:24. Esse versículo é muito importante, tá? Então, vejam só. João 8:24. Lê do 23 em diante. Mas Jesus continuou: vocês são daqui de baixo, tá? Eu sou lá de cima, né? Isso aí a gente sempre fala, né, para mostrar, né, que ele vem lá dos céus, tá? Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Jesus não é apenas um ser humano, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Eu sou ecoa a grande afirmação que Deus fez a respeito de si mesmo. Quando ele falou, falou para Moisés: eu sou, vos enviou. Eu sou. Quem és tu, Senhor? Eu sou. Então Jesus usou aqui a mesma expressão. Se vocês não crerem que eu sou, morrerão em seus pecados. Então, vocês vão apostar mesmo? Vão apostar aí a ficha da vida de vocês na afirmação de falsos pregadores, de falsos evangelhos, que afirmam que Jesus não é Deus, sendo que ele mesmo disse que se você não crer que ele é, você morrerá em seus pecados. Fica a dica.